Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mistérios do Mundo. Eu sou o Bruno Alves. Se você não é inscrito nesse canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho para receber notificações e já deixa aí o seu like. Bem galera, uma coisa, eu vou falar de um assunto aqui que você geralmente não aprende na escola e muito menos você vai aprender na sua igreja, onde quer que você esteja. Ninguém vai te falar sobre esse assunto. Toda vez que falam um pouco sobre Lutero, Martinho Lutero, né? O pessoal lembra muito da Reforma Protestante, as 25 teses que ele pendurou lá na porta da igreja, né? Criticando duramente a venda de indulgências. Mas uma coisa que o pessoal esconde de você, né, na escola, na sua igreja, é que o reformador protestante, Lutero, eu não falo de religião aqui nesse canal, eu não tenho religião aqui, respeito todas as religiões, então todas as religiões têm suas ramificações e todos sabem que eu não frequento religião alguma, mas respeito a religião de todos. Eu creio no Criador do céu e da terra, creio no Messias, mas eu não frequento religião por uma opção, ok? Mas respeito cada um. Mas uma coisa que não falam para você sobre o reformador protestante é justamente que uma das maiores críticas que o Lutero fez em toda a sua jornada foi justamente ao modelo copernicano. Lutero era um defensor ferrenho do modelo cosmológico bíblico, de terra plana, estacionária, e como ela é na realidade, como as escrituras nos mostram. Okay? Isso aí você não aprende em lugar nenhum. Então, para falar sobre essa questão que envolve Lutero e a defesa dele da cosmologia bíblica, eu preciso voltar um pouco na história. Então, voltando um pouco na história, o que sempre atrapalhou, gente, você construir um modelo matemático e perfeito do mundo em que vivemos, foi justamente a bola. Se você parar para analisar, a bola é o que causa grandes dificuldades até hoje de se explicar vários fenômenos, cientificamente falando, matematicamente falando. Então a bola sempre atrapalhou, né? Lá na antiga Grécia, os grandes filósofos possuíam, né, uma visão geocêntrica de mundo, assim como os antigos babilônios, os antigos chineses. Eles, como eu sempre digo, eles mapeavam os eclipses, eles mapeavam todas as, vamos botar, órbitas, né? Órbitas, a gente pode falar órbita, porque órbita, a palavra em si, ela não tem a ver com gravidade, ela tem a ver com algo que circula, né? Ao redor de, em torno de. Então, na realidade, tudo isso era muito simples, muito prático, explicado no modelo de terra plana pelos antigos. Inclusive, tudo que se tem hoje de conhecimento, de previsão de eclipses, são através daqueles ciclos criados pelos terraplanistas do passado. Obviamente que isso era muito, então isso facilitou muito a compreensão, né, do mundo, mas infelizmente por questões místicas, ocultas, alguns começaram a querer provar essa bola. E a bola foi o que dificultou todo o entendimento. Por exemplo, no modelo geocêntrico, esse foi justamente o erro de Cláudio Ptolomeu. O erro de Cláudio Ptolomeu, porque ele criou um modelo matemático bastante amparado, mas o problema não é a Terra-bola. Então, na realidade, todo aquele modelo, porque é o que nós observamos, a ciência ela buscou nos trazer algo assim contrário à nossa observação, contrário a tudo aquilo que observamos e podemos entender da realidade. Então, o que o Cláudio Ptolomeu fez foi um modelo, assim, ninguém pôde questionar o modelo de Cláudio Ptolomeu, a não ser o pouco de erro que teve ali foi justamente pelo fato de colocar uma bola ali naquele modelo geocêntrico dele. Então isso dificultou bastante. Os grandes, e logo depois, então fica muito fácil, olha só. Existe um modelo geocêntrico de observação, as estrelas fazendo seus círculos em arcos, devido à nossa observação por questão da perspectiva, refração, tudo explicado no modelo plano sem problema nenhum, com muita facilidade, movimento de sol, lua, estrelas, matematicamente perfeito no modelo plano, mas chega no globo, começa a dificultar tudo. Então, o que eles tiveram que fazer? É muito fácil no globo, eles inventam, né? Chega numa hora, o cara tem um surto psicótico e fala assim, opa, resolvi, é isso.
né? Você tem, por exemplo, o caso de Copérnico, que ninguém durante vários anos, aquele modelo geocêntrico de Cláudio Ptolomeu, ele ficou assim como se fosse irrefutável. Mas aí, pelo fato da bola estar ali incluída, não que o Copérnico tenha refutado. O Copérnico tinha tanta vergonha da tese dele que ele pediu para publicar só quando ele morresse. Não era medo da igreja não, tá? Preste bem atenção, isso aí é a história da carochinha. Não era medo da igreja que ele tinha. Pelo contrário, tanto que quando publicaram, logo depois o Papa Gregório correu para criar o calendário solar para poder estabelecer o modelo heliocêntrico de vez. Eu não estou querendo dizer que todos os papas da Igreja Católica, todos os católicos queriam que a Terra fosse um globo, não. Estou querendo dizer, tinha uma ramificação dentro da Igreja Católica que queria o modelo heliocêntrico, com o Sol no centro do universo, porque existia uma ramificação da Igreja Católica ali mesclada, sincretizada com o Mitra, o Deus Sol, mas tinha uma outra ramificação da Igreja que era contrária a isso também, tá? Então, todas as religiões vai ter uma ramificação em outras, né? Então não estou falando que a culpa é da Igreja Católica, não estou dizendo isso. A culpa é de Copérnico, por estabelecer um modelo, um cara que era especializado em direito canônico, um cara que não tinha um telescópio para fazer nenhuma observação e simplesmente, olha, o Sol é o centro do universo e ponto. Criou a maior religião de todos os tempos até os dias de hoje. Então, que é o heliocentrismo. Então, ele tinha tanta vergonha do modelo dele, porque em relação ao modelo de Cláudio Ptolomeu, o modelo dele era chinfrim, balela, assim. O modelo de Cláudio Ptolomeu geocêntrico dava um banho matemático e tudo mais no modelo de Copérnico. E aí, o que ele fez? Ele tinha vergonha e pediu para publicar depois. E aí, quando publicou, ele descreveu que era um modelo mais, como é que ele disse? Um modelo mais elegante, apenas, por isso que ele pensou nesse modelo. É claro, né? Adoração a Mitra, então. E logo depois veio outros, né? E começou a vir Galileu, tanto que o Papa Urbano ele chamou Galileu e falou, pelo amor de Deus, comparar esse modelo com aquele modelo de Cláudio Ptolomeu, você está passando vergonha, né? Chamou ele, conversou com ele, mas ele não quis abrir mão, né? Se retratar daquelas coisas ridículas que ele estava afirmando, o Galileu. Então, para o povo da época, para os intelectuais, aquilo ali era ridículo. Falavam assim, caraca, isso aí não tem matemática, não tem nada, né? Aí vem um cara, e Tycho Brahe também criticou o modelo de Copérnico, assim, ferrenhamente, com muita facilidade, né? O modelo copernicano era refutado com muita facilidade, tanto que o Tycho Brahe, ele massacrou o Copérnico, né? Todo mundo, calou a boca, exterminaram, até que chegou e foi envenenado o Tycho Brahe foi envenenado pelo seu discípulo, Kepler, e aí teve uma solução. Copérnico teve a primeira solução. Não, para explicar a Terra bola é porque o Sol é o centro e tudo está em torno do Sol. Então eles tiram assim, de dentro lá, você sabe de onde, né? Eles tiram de lá essas ideias e começam. Só que é tão absurda, porque cientificamente é loucura, né? Então aí vem o Kepler envenena o Tycho Brahe, que o Tycho Brahe estava montando um modelo melhor do que o Cláudio Ptolomeu. E aí chega mas ainda errando, o Tycho Brahe ainda estava errando pela questão da Terra bola. Aí vem o grande Kepler, envenena ele e fala, não, os astros não fazem círculos perfeitos, é uma elíptica da mente doentia, tá? Tirando da mente doentia, né? Porque ele não tinha um telescópio, não tinha uma Nikon, não tinha um telescópio potente como nos dias de hoje, não tinha um aparato nenhum, né? Então da mente doentia não, as órbitas são elípticas e tudo mais, aí pronto. Começa a tentar resolver o problema da bola louca. Aí vem Newton, obviamente, que aí, mas como isso, tá? E aí tudo que sobe desce, né? O balão de gás hélio, como diz o grande professor Afonso, o balão de gás hélio sobe porque é menos denso, mas as coisas caem porque é a gravidade. Então é assim, sempre nessa loucura, né? E aí Newton vem, só que ainda não possuíam várias explicações para observações e tudo mais, e vem o gênio Einstein, tudo tirando assim, do nada, tirando na loucura, né? Claro que eles criam lá uma fórmula matemática e sempre retirando o que interessa. Por exemplo, a gravidade, em todas as fórmulas, vocês podem procurar, em todas as fórmulas matemáticas ela entra, mas quando vai ter que provar a prática, ela é arriscada ali da fórmula, ela sai como mágica da fórmula. Então, logo depois vem o Einstein e aí resolve todos os problemas com a curvatura do espaço-tempo, e aí, durante o eclipse, aquilo poderia ser provado, mas agora a NASA, porque eles tiraram uma foto, né, do eclipse de 1919, e aí as estrelas estavam fora de posição, olha lá, comprovou a relatividade de Einstein
porque realmente, se na Lua não tem atmosfera, então, e as estrelas estavam fora de posição, é porque existe a curvatura. A luz foi curvada pelo espaço-tempo. Só que a NASA e a ESA acabaram de ferrar com a teoria de Einstein quando afirmaram que a atmosfera da Terra vai além da Lua. Então, se a atmosfera da Terra vai além da Lua, existia meio para a luz desviar, acabando com a relatividade de Einstein. Então, assim, eles vão inventando coisas, né, totalmente contrárias à realidade da observação. E Martinho Lutero, um cara extremamente inteligente, não seria inteligente, eu não estou falando que eu concordo com Lutero, que eu concordo com ninguém, isso aqui eu estou fazendo apenas uma crítica histórica. E o Lutero era um grande defensor da cosmologia bíblica, né? E você vê hoje, do ponto de vista, a religião tentando encaixar o modelo cosmológico bíblico à realidade da pseudociência, é um absurdo, né? É um contorcionismo ilógico, né? Então, na realidade, a gente fica pensando assim, quando eles estabeleceram esses modelos, né, que foram tentando consertar a merda que o outro fazia. Um falava uma merda e o outro falava uma merda maior ainda para consertar outra merda. E assim, é muito simples. O Criador nos deu sentidos muito óbvios para observar como o mundo é. Então, você observa a curvatura? Não observa. Se você subir numa grande altitude, você vai observar a curvatura? Não observa. Se você está num avião, você observa a curvatura da Terra? Não observa. Num balão estratosférico, observa a curvatura? Não observa. Num foguete a 120 km, tem curvatura? Não tem curvatura. Não importa, mas a curvatura existe. É assim, sabe? Então, você observa as estrelas fazendo seu arco, devido à refração, o Sol sempre fazendo arco. Quando eu vou calcular o azimuth, eu utilizo o plano. Quando eu vou calcular tudo, eu utilizo o plano. Quando eu vou no planetário para observar o funcionamento dos astros, é uma abóbora? É uma abóbora. Não, mas não tem abóbora. Sabe, tudo para representar a realidade é com modelo de terra plana, com abóbora e as estrelas fazendo seus círculos, matematicamente perfeito, tudo funcionando sem nenhum problema, quando você envolve perspectiva, refração, de acordo com o local, tudo funciona perfeitamente. Mas não, mas é um globo. Tem que ser um globo, tem que ser uma bola. Para a gente montar a bola, a gente monta, nem que a gente monte imagens aí, colhe ali um monte de coisa numa esfera, e aí a gente mostra uma bola ali na fotomontagem. Todo mundo sabe, a própria NASA admite que são todas fotomontagens, são todas montagens, né? Aí o pessoal vem, naquela época lá atrás, quando eles tiravam foto da Terra, na época das missões Apollo, não tinha montagem, né? Eu sempre até fiz uma postagem aí, que na década de 30, no cinema, eles colocaram o King Kong em cima do Empire State. Então, na década de 30, o King Kong estava em cima do Empire State no cinema, era real. É óbvio que não existia Photoshop, que não existia CGI, mas existiam outras formas de você montar uma imagem. Obviamente, para montar uma imagem, você não precisa só de Photoshop e CGI. Qualquer ser humano em pleno gozo das faculdades mentais vai perceber isso. Você pode montar uma foto com várias técnicas, como se fazia no cinema, desde o início do século XX. Então, assim, gente, são argumentos. É por isso que os argumentos desses caras estão indo por água abaixo, né? E, assim, as pessoas ao longo da história que tiveram um mínimo de capacidade de observar a desonestidade para o ponto de onde partiu essa ciência, né? Um cara que publicou, eu fico muita gente falando assim para o doutor Afonso publicar um artigo científico numa revista científica. Obviamente que um artigo científico de terra plana não vai ser aprovado numa revista científica. Isso por quê? Porque as revistas científicas são controladas pelas Royal Scientific, Royal Society, que controlam essas revistas. Então, obviamente, que quem fizer um artigo sobre terra plana, ele não vai publicar, ok? Então, o próprio Robert Gentry utilizou mais de 100 mil amostras de granito, de carvão e de várias coisas para mostrar que a Terra tem 6 mil anos, provou com os ralos de polônio, tanto que a partir... o que tem de prática no que o Robert Gentry fez? Ele publicou tudo isso em revistas científicas, só que depois a Royal perseguiu ele, fechou os laboratórios dele e nunca mais ele pôde publicar nada em revista científica. Então isso é ciência? Ou a ciência é controlada e você é doutrinado desde criança a acreditar no que eles querem? Se o cara provou que com os ralos de polônio
a formação geológica pode ter se dado em minutos, em pouco tempo, provado cientificamente. E Bruno, tem algo prático que o Robert Gentry, a partir do estudo do Robert Gentry, foi feito assim, tem carvão artificial, começou a ser feito a partir dessas observações do Robert Gentry, carvão artificial. Então, se podemos fazer na prática, por que a Royalty fechou os laboratórios dele e nunca mais ele pôde publicar nada em revista científica? Então, obviamente que nós temos uma ciência doutrinatória, que começa lá quando você bota a mochilinha nas costas e vai para a sua escola, e ali começa a doutrinação. Ali começa, desde que você é pequeno. Então, não começa a sua educação, começa a sua doutrinação, porque você não pode questionar aquilo. Né? Você não tem capacidade argumentativa, quando você é criança, para questionar aquilo. Então, fica muito difícil. Então, ele vai montando um ser humano que vai acreditar naquelas coisas. E aí vai moldando de todas as formas, não é só na escola, na televisão, nos filmes. Né? Aí eles ficam lá, louco por Star Trek, por Star Wars, por aquelas loucuras que a gente sabe que não existe. Não existe esse espaço, não existe nada disso. Assim, a gente sabe que não existe, a gente prova que não existe, que tudo isso é montado em estúdios, mas mesmo assim, porque a criança foi doutrinada ao longo do tempo, vai ser difícil retirar aquele ranço, né, que ficou nela. Infelizmente, é assim que acontece. Mas, se você pensar num modelo, né, que funcione matematicamente, que funcione para a sua observação, para o que você vê, para o que você sente, obviamente, o modelo de Terra plana ele faz todo sentido pela observação, matematicamente falando, mas infelizmente, ao longo da história, eles foram criando, né, aparatos, o modelo da Terra plana, que é o modelo cosmológico bíblico. E o objetivo deles era afastar e se aproximar de mitologias estranhas, né, de misticismo, de ocultismo. É da onde vem a ciência deles, teoria do Big Bang, evolução, tudo da mitologia hindu, de alguma ramificação da mitologia hindu, do deus Shiva, né, deus do caos e da ordem. Do caos criou toda a ordem, isso da explosão criou tudo isso. Mas infelizmente através de explosão você não pode criar nada, né? Então você pode fazer com explosão e destruir. Isso é o que você observa. Mas no mundo deles, então na ciência deles nada bate. Nada bate com a observação, nada bate com os experimentos, nada bate. Mas infelizmente é isso que eles nos ensinam. Então é isso, pessoal. Esse era o papo um pouco dessa questão que envolve as questões históricas, né, dentro das igrejas, e essa questão das ramificações. Não são todas as ramificações da Igreja Católica que defenderam o globo, não são todas as ramificações da Igreja Protestante que defenderam o globo, e na realidade Martinho Lutero sim foi um ferrenho crítico da teoria de Copérnico. Óbvio, todo mundo era crítico da teoria de Copérnico, né, porque era tão absurda, que é absurdo até os dias de hoje. Então Martinho Lutero foi um deles. Então, para quem não sabia, isso nunca você iria aprender na sua igreja nem nas suas aulas de história. Ok, pessoal? Estaremos sempre juntos em busca da verdade, mistérios do mundo, conteúdo original. Um abraço e até a próxima.